Olá, muito boa noite. Vamos seguir com o segundo dia útil de 2022, 4 de janeiro, dia de muitas informações. Veja só. Diante de um cenário de cheia dos rios do Maranhão, o Instituto de Meteorologia aciona alerta laranja com risco de chuvas e ventos intensos entre hoje e amanhã. Mirador, Grajaú e Imperatriz já somam milhares de desabrigados. Equipes do governo estão nas cidades para proporcionar melhor atendimento. Aldenora Belo recebe novos equipamentos de tratamento contra o câncer e zera a fila para radioterapia. Governador Flávio Dino é diagnosticado com coronavírus e segue com sintomas leves. E ainda, enquete do Ministério da Saúde sobre vacinação para crianças mostra resultado de quase 100 mil pessoas. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Da mesma forma que chove em vários estados e o rastro de destruição segue passando com as enchentes, aqui no Maranhão, a cada dia o volume de problemas tem crescido. Cheias dos rios Itapecuru, Rio Imearim, Grajaú, acenderam um alerta em várias cidades. Hoje, Imperatriz, Grajaú, Mirador pedem socorro. Imagens que chegam destas cidades mostram a água tomando conta de casas, comércio, destruindo a vida de muita gente que ficou sem moradia e sem nada para seguir, apenas com a vida e contando com a solidariedade. É cada vez mais tenso o clima no interior do estado por conta das fortes chuvas que têm levado a cheias de rios como Tocantins, Mearim, Grajaú e Itapecuru. Na cidade de Imperatriz, por exemplo, que é banhada pelo rio Tocantins, as chuvas já desabrigaram 130 famílias. Desse total, 44 ainda estão desalojadas, outras 86 foram levadas para 4 abrigos improvisados em escolas, quadras poliesportivas e até no parque de exposição da cidade. Já a cidade de Mirador, que é cortada pelo rio Itapecuru, há anos não via uma enchente como está acontecendo neste exato momento. É o maior nível que o rio atingiu nos últimos anos naquela região. Por conta disso, diversas casas já foram abandonadas pelos seus ocupantes, pois ficaram inundadas. Lojas, departamentos comerciais acabaram sendo também invadidos pelas águas. Até mesmo a Câmara Municipal sofreu as consequências dessa chuva. O plenário, as salas, os gabinetes dos vereadores também foram tomados pelas águas fortes do rio Itapecuru por conta das fortes chuvas e das águas do rio Itapecuru que inundaram a cidade. Rios Grajaú e Mearim também têm provocado situações complicadas nas cidades que eles banham. Caso, por exemplo, da cidade de Grajaú, caso que foi até divulgado pelo próprio prefeito da cidade, já há uma situação muito complicada, o trânsito na cidade ali de Grajaú. Há a possibilidade, inclusive, da ponte que fica sobre o rio Grajaú ser interditada. Essa ponte que fica situada na BR-226. Há essa possibilidade porque o nível do rio subiu a tal ponto que praticamente já cobre a ponte que fica sobre o rio Grajaú. Então, situação complicada nessas cidades que são banhadas por rios que cortam o estado do Maranhão. O estado está em alerta nessas localidades. O Corpo de Bombeiros já enviou equipes para essas localidades para auxiliar as guardas municipais e também auxiliar esses municípios de uma forma em geral, auxiliar principalmente as famílias para que saiam o quanto antes dessas regiões, para que não sofram consequências mais graves por conta dessas enchentes que estão acontecendo no interior do estado. João Carvalho, para o Jornal da Guará. Bem, sobre esta situação, hoje uma equipe do governo do estado esteve sobrevoando as cidades afetadas com a cheia dos rios. Já se reuniram com autoridades da cidade de Mirador e a Defesa Civil para iniciar a ajuda a estes maranhenses.
Aqui no município de Mirador, vendo com a equipe do governo do estado, os estragos causados pelas chuvas. Estamos aqui no centro da cidade de Mirador, vejam, muitos danos, ruas completamente alagadas, mais ali nós temos casas destruídas, algumas casas que ruíram totalmente. Já fiz aqui uma reunião com a prefeita Domingos Cabral, que está aqui acompanhando, para que a gente possa, o governo do estado, tomar as providências junto aqui à Prefeitura Municipal, providências emergenciais para estes casos e também para as providências posterior aqui a que tenhamos já com essas ruas aqui já sem enchente, sem água, porque ficam danos, é preciso que nós debatamos, vejamos qual é a forma que, junto com a Prefeitura, com a sociedade local, com as entidades, já conversei aqui com a Associação Comercial, com o Sindicato de Trabalhadores Rurais, com toda a comunidade. Estou aqui no município de Mirador, município que está sendo afetado pela enchente do rio Itapecuru. Nós já temos um grande número de famílias desabrigadas, resultado das fortes chuvas que têm se precipitado aqui no estado do Maranhão. A determinação do governador Flávio Dino é que eu viesse aqui em loco, juntamente com o secretário de Cidades, Márcio Gerri, a fim de possibilitar o mais rapidamente possível que se mitigasse os efeitos dessas enchentes, atendendo as vítimas, que são famílias aí que estão desabrigadas, principalmente com o apoio de medicamentos, de alimentos, tudo que for necessário, mas principalmente fazendo a remoção das famílias que ainda estão em local de risco para os abrigos e assim tornar cada vez mais a situação voltando à sua normalidade. Situação triste ali naquela região. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta laranja para fortes chuvas e rajadas de vento em todo o Maranhão. Esse alerta, que representa grau de perigo, teve início às 10 da manhã desta terça-feira e ele segue até amanhã, quarta-feira, dia 5. São esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora aqui em todo o Maranhão. Ainda de acordo com o INMET, por conta dessas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas no Maranhão. O aviso é válido para todos os 217 municípios maranhenses. Veja a explicação do meteorologista da UEMA, que fala sobre esse alerta laranja. Nível laranja, que inclusive está sobre todo o estado do Maranhão, significa a possibilidade de chuvas fortes, né, que tem causado, principalmente no sul do estado, bastante problemas, principalmente de enchente naquela região de Imperatriz, principalmente. Mas praticamente todo o sul do Nordeste, de uma forma geral, como outro estado, por exemplo, que está sofrendo com bastante chuvas intensas, é a Bahia. Então toda essa região está sofrendo com fenômenos severos, né, adversos muito fortes, né? Então a coloração desse tipo de fenômeno é laranja, né? Poderia ser pior, a gente poderia ter eventos muito mais extremos, e a previsão poderia ser vermelha, inclusive. Mas isso é só uma previsão. Tá? Isso não significa dizer que todo o estado vai passar por esse problema, né? Mas a possibilidade é grande. Então, o que seria uma grande chuva nessa época para o sul do estado, para o norte do estado já é um pouco diferente, por apresentar níveis de precipitação normalmente diferentes entre essas duas regiões. E agora falando sobre o serviço de saúde para tratamento oncológico na capital. O Hospital Denora Bello oficializou hoje o recebimento de mais um aparelho para o tratamento de radioterapia. Essa aquisição, além de muito importante, zerou a fila das pessoas que aguardavam esse procedimento. Para quem tem câncer, é sem dúvida uma notícia ótima para um começo de ano. Olhe bem para este aparelho. Ele é um dos 3 novos aceleradores lineares que foram adquiridos pelo Hospital Aldenora Bello e que zerou a fila de espera de tratamento por radioterapia. Um dos equipamentos já estava em funcionamento há alguns meses. Agora, outros 2 estão ajudando a acelerar a recuperação de quem está se tratando do câncer. A gente vem há mais de 5 anos brigando para poder chegar esse dia, né? A inauguração do nosso setor, da nossa ampliação da radioterapia. Hoje a gente entrega mais 2 equipamentos, na verdade inaugura oficialmente, já vem funcionando já desde setembro do ano passado e temos o prazer de anunciar que acabamos com a fila da radioterapia, que chegou ao ano e 2 meses de espera
Hoje a gente está com menos de 30 dias para início do tratamento. Os equipamentos foram adquiridos após um acordo judicial mediado pela Justiça do Trabalho, que determinou onde os recursos seriam aplicados. Exatamente isso aí, que hoje aqui, e foi há 2 anos atrás, foi de uma relatoria minha de um processo, e nós tentamos de todas as formas um acordo, e nós chamamos a diretoria da fundação e perguntamos o que a fundação estava necessitando de mais urgência. E eles disseram que estavam precisando exatamente desses 2 equipamentos, uma ressonância e um acelerador linear de última geração, e que eu fiquei muito impressionado, porque quando ele se revelou que eles tinham uma fila de mais de 900 pessoas que não iriam talvez alcançar, isso já resolveu o problema. Inclusive hoje já tive a notícia que essa fila ela já não existe mais. O ato de entrega dos aceleradores contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, e do prefeito da capital, Eduardo Braide. Ambos destacaram os apoios dados à Fundação Antônio Dino no sentido de ampliar e melhorar as condições do tratamento do câncer na unidade de saúde. É indispensável. A gente deve lembrar que poucos anos atrás a gente chegou a ter uma fila de mais de 1 ano e meio de espera para quem precisava iniciar tratamento de radioterapia. Obviamente isso não pode acontecer porque quem tem câncer tem pressa, precisa imediatamente iniciar seu tratamento. Essa aqui é uma obra que eu acompanhei desde o início, tive a oportunidade, a convite da direção do hospital, acompanhar a implantação desses aceleradores lineares, que são fundamentais para a gente zerar a fila de espera da radioterapia. E a boa notícia é que ainda, enquanto deputado federal, destinei uma emenda para comprar um novo tomógrafo que vai auxiliar no planejamento da radioterapia. Com os novos aparelhos, o neto da dona Maria Francisca, que está há mais de 3 anos em tratamento no Aldenor Abelo, poderá finalizar este tratamento mais rápido ainda. Eu acho importante que seja mais rápido para não custar muito. Porque a gente fazendo mais rápido é muito mais melhor. De que passar tempos e tempos a gente lutando e não ter resultado de nada, não sabe? Mas ninguém parecia estar mais grato à aquisição dos novos equipamentos que a dona Enide. Por motivos óbvios. A entrega aconteceu no dia em que ela completou 94 anos de idade. E tudo ali faz parte de uma conquista que ela participou desde o início. Já inaugurando hoje mais 2 aceleradores lineares e assim vamos terminar a grande fila que nós tínhamos, que hoje já não temos mais essa fila e daqui para frente a tendência é melhorar mais. Notícia maravilhosa, né? Importante que se diga que tem emendas de políticos, até como o senador, ex-senador João Castelo, que lutou também por esse momento. Veja daqui a pouco, Câmara Municipal realiza mais uma sessão na CPI dos Transportes de São Luís. Eu volto já. Bem, o nosso bloco agora destaca mais uma audiência na Câmara Municipal que trata da CPI dos Transportes de São Luís, retomada hoje após problemas de fornecimento de energia elétrica. De todos os convocados, faltou apenas o ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público. Veja a reportagem de Aniele Pimentel. Desta vez, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Público de São Luís ouviu um representante da SMTT e o ex-presidente do SET. Para esta reunião, o ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários também foi acionado, mas Isaías Castelo Branco não compareceu à sessão. O primeiro a ser ouvido foi Manuel Cruz, consultor da Secretaria de Trânsito, que de cara foi questionado sobre as principais razões para a crise no sistema. A resposta para quase todas as perguntas foi a mesma: pandemia. O segundo a testemunhar foi Luiz Medeiros, presidente do SET em 2016. De forma tranquila, o ex-presidente disse se colocar à disposição da CPI e também justificou a crise no sistema com a pandemia. Olha, eu acredito que a Câmara, ao abrir essa CPI, a intenção dela é descobrir o que precisa para melhorar o sistema de transporte. O que eu posso colaborar é no sentido de que informar o que houve na licitação em 2016.
porque de 2019 e 2020 para cá, houve uma transformação no mundo e, consequentemente, no transporte com a pandemia. A CPI investiga a licitação e os contratos de concessão de empresas que operam o sistema de transporte. Essa já é a segunda reunião da comissão. Na primeira foi ouvido o relator da CPL do município na época do processo de licitação das prestadoras de serviços. O ex-secretário da SMTT, Canidé Barros, também seria ouvido, mas já estava internado com problemas de saúde, vindo a falecer no mês de dezembro. Segundo o presidente da comissão, Chico Carvalho, que encaminhou o requerimento pedindo à CPI, a morte do secretário atrapalha a investigação, mas que estas duas reuniões já somam provas o suficiente para o encerramento de contratos. Nós temos já bastante documentos para orientar o prefeito de São Luís, até para pedir o cancelamento dos contratos, né? E a licitação também, a gente já detectou várias falhas na licitação. Essa reunião de hoje eu tenho certeza absoluta que vai esclarecer muito mais coisas para a gente poder fazer um relatório enxuto, encaminhar para o prefeito, dando sugestões para melhorar o sistema de transporte coletivo e encaminhar para o Ministério. E ainda falando da Câmara Municipal de São Luís, foi estabelecida a comissão representativa para o período de recesso até o dia 1º de fevereiro. Os parlamentares que compõem esse colegiado são o coletivo Nós, do PT, Francisco Chaguinha, do Podemos, Daniel Oliveira, do PL, Domingos Paz, também do Podemos, Ribeiro Neto, do PMN e Rosana da Saúde, do Republicanos. Hora de receber aqui Marcos Saldani, nosso comentarista de política aqui do Jornal da Guará. Boa noite e mais uma vez feliz ano novo, agora em 2022, né, Saldani? Bem-vindo a 2022, né? E tomara que seja um ano bem melhor, né? Vamos lá para os bastidores da política. A pauta é a federação entre os partidos. Já existe aí um namoro, uma intenção, mas nada concreto dos partidos, por exemplo, PSB, PT, também PDT, não sei se ainda está nessa disputa, esse namoro, esse entendimento, como é que fica isso? Pois é, Hugo, a gente falou já aqui no ano passado que essa era uma questão que esse ano iria se resolver, exatamente a questão da federação partidária. Ela é vista como uma alternativa no campo nacional, quer dizer, a ideia é justamente de sobrevida ao PCdoB, principalmente, por conta da cláusula de barreira, que ele participasse das eleições já nessa federação de partidos. O Lula vê isso com muito bons olhos, mas um partido agora, na virada do ano, criou aí um impasse, exatamente o PSB, o partido do governador Flávio Dino. O Siqueira Campos, que é o presidente nacional do partido, questionou, né, de que poderia não participar da federação ou que só participaria se o PT cedesse a disputa em alguns governos de estados importantes, o que inclui o estado de São Paulo. Em São Paulo, o PT tem candidato e o PSB também. Eles teriam que entrar em um consenso, em um acordo na capital paulista, principalmente lá, para que o Lula pudesse contar com o apoio do PSB direto na federação partidária. Então, o cenário nacional, ele ainda está em aberto, porque o Ciro está no jogo também. E o PSB, para valorizar, claro, o Paz, anunciou que poderia dialogar e caminhar com o Ciro, caso o PT não aceitasse exatamente esse acordo. Então, do ponto de vista nacional, ainda existe aí essa lacuna, ainda está em aberto essa federação, que já poderia entrar o ano mais organizada, mais arrumada. O que a gente precisa saber é qual é o impacto que isso vai ter no Maranhão, já que o Maranhão não impacta diretamente a federação, ou seja, o Maranhão ele não é protagonista nesse jogo nacional, assim como, por exemplo, o estado de São Paulo. Mas, por outro lado, a gente precisa lembrar que o governador do estado ele é filiado ao PSB e o vice, que é o sucessor do Flávio durante esse período eleitoral, né? O Flávio sai para ser candidato e o Brandão assume. Então, exatamente a dúvida é para qual partido o Brandão vai. Se para o PSB, por exemplo, esse seria um caminho natural dele, mas até que ponto esse jogo na federação poderia mudar não só o partido do Brandão, como principalmente a escolha do vice, exatamente para tentar acalmar os ânimos. Outra coisa que a gente precisa considerar é exatamente a questão do nacional. O Flávio, cada vez mais, ele já vinha anunciando isso já há uns 2 anos, últimos anos aí nas suas atitudes, ele se torna cada vez mais uma referência nacional. A sua própria vaga e disputa para o Senado, que é a sua meta nesse ano, mas fora dessa questão de um vice nacional, pode tentar buscar esse protagonismo nacional. Então, me parece
que independente de quem se faça governador no estado do Maranhão, claro que ele já anunciou que dá o apoio ao Carlos Brandão, mas me parece que independente de quem venha se eleger aqui no estado, ele vai ter a vantagem desde que eleito senador, e eleito senador ele possa conseguir, numa vitória, por exemplo, de um Lula, ter ou uma secretaria, um ministério importante, ou algum protagonismo no cenário nacional, talvez até uma presidência de Senado, isso bem aliançado. Ou seja, o Flávio vira senador, caso seja eleito, mas não é aí só a sua vitória vai ser exatamente no campo nacional se mostrar como protagonista para, independente de quem seja governador aqui no estado, ou Everton, ou Carlos Brandão, ou até mesmo outro nome, o Edivaldo, o Simplício, ou seja quem for, ele, estando no arco de aliança do grupo dele, ou mesmo o Everton, que pode vir a se afastar, mas ainda assim para que ele vire uma referência nacional e a partir do campo nacional ele possa ainda poder ter uma influência muito grande. Ou seja, a batalha do Flávio talvez seja cada vez mais pelo protagonismo nacional. E quem está agora tentando se viabilizar governador já entendeu que o Flávio, e aconteceu até isso mesmo na prefeitura, quando ele foi, entre aspas, derrotado, né, porque ele não era candidato, mas ele entrou ali na disputa já nos finalmente, mas o Flávio ele não é, desde Edivaldo Holanda e desde Roberto Rocha, depois disso nunca mais ele foi aquela pessoa de definir, esse é o candidato, entrar de corpo e alma. Ele faz com que cada um se viabilize, e é o que ele próprio está fazendo agora, tentando se viabilizar. Ou seja, se o nacional não impacta diretamente no local, é o local que vai ter que se tornar protagonista para poder ter algum impacto nacional e dar as cartas do jogo, então cada um vai ter que fazer o seu próprio caminho. É isso que janeiro pretende definir e é isso que o ano vai ter um resultado positivo ou negativo quando a gente fizer no final desse ano o balanço de quem ganhou e quem perdeu as eleições de fato. Mestre Saldanha, muito obrigado pelos esclarecimentos. Brilhante. Eu agradeço. Boa noite. Vamos lá. Bom, e agora destacando informação sobre o estado de saúde do governador Flávio Dino. Ele está infectado pelo coronavírus, segundo exames e com sintomas leves. Na sua rede social, ele mesmo anunciou sobre a infecção e na manhã de hoje fez exames em um hospital particular. Foi constatado que os pulmões estão limpos. Ainda na manhã de hoje, usou as redes sociais para destacar uma possível federação entre os partidos PT, PCdoB e PSB. Flávio Dino também destacou que segue acompanhando os trabalhos da equipe de governo na cidade de Mirador por conta da cheia dos rios. O governador já cancelou todas as atividades para os próximos dias, enquanto cumpre aí o seu isolamento social em sua residência. Bom, vamos seguir para o intervalo. Na volta, a gente fala aqui sobre a vacina contra o coronavírus para crianças. Eu volto já. A previsão é que a partir da madrugada de amanhã, às 2h36, a baixa-mar estará medindo 0,0 centímetro. Às 8h39, a pré-mar estará com 5,9 metros. Às 14h50, a baixa-mar estará medindo 0,4 centímetros. E às 20h57, a pré-mar estará com 6,2 metros. E o assunto agora é a vacinação contra o coronavírus para crianças de 5 a 11 anos. O resultado da consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde mostrou que a maioria se manifestou contrária à necessidade da apresentação da prescrição médica para vacinação e não concordou com a obrigatoriedade da vacina. Quase 100 mil pessoas foram ouvidas e o Ministério vai apresentar amanhã um documento com um posicionamento a respeito da vacinação. O órgão tem se posicionado a favor de que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos ocorra mediante a apresentação da prescrição médica e o consentimento dos pais. Se liberado, a se vacinar seriam as crianças aí de 5 a 11 anos de idade com deficiência permanente ou comorbidade. Na sequência, seriam as crianças sem comorbidade. Primeiro as de 10 e 11 anos de idade, depois as de 8 e 9 anos, em seguida as de 6 e 7 anos de idade e, por fim, as crianças de 5 anos de idade. A vacinação em crianças foi liberada pela Anvisa há 2 semanas, que autorizou a aplicação da vacina da Pfizer. As vacinas, na verdade, devem chegar na segunda quinzena deste mês de janeiro. Vamos falar agora sobre uma iguaria bem comum na capital maranhense e também em algumas cidades aqui do Maranhão, caranguejo.
ele está proibido de ser comercializado. Este é o período de reprodução da espécie, chamado período defeso. Portanto, podem ser vendidos os que estiverem em estoque nos restaurantes. O período de defeso do caranguejo-sá já começou na Grande Ilha e vai até o dia 8 de janeiro. Essa é a época do ano que macho e fêmea saem de suas tocas e andam pelo manguezal para o acasalamento e para a liberação dos ovos, garantindo a continuidade da espécie. Portanto, a captura e o beneficiamento estão proibidos. O período defeso é o período de reprodução do caranguejo-sá. Então é proibido capturar, beneficiar, industrializar, comercializar e também transportar esse animal. Até que o defeso acabe, só é permitida a comercialização de crustáceo em estoque. Quem possuir animais vivos, congelados, pré-cozidos, inteiros ou em parte, deve preencher um formulário de declaração. Respeitar o defeso e, caso tenha caranguejo em estoque, tenha declarado, né? Porque foi na semana anterior, até o último dia útil. A Secretaria de Meio Ambiente estará fiscalizando e o descumprimento vai acarretar em penalidades e multas. Catadores também podem solicitar o seguro defeso, uma verba que serve de auxílio paga pelo governo federal. A SEMA e os demais órgãos fiscalizadores realizam fiscalização durante os períodos de defesa. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente está de volta, 18h45.